Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui com vocês, mais uma vez, Cruyff Freitas, representando CAC Estudos Espíritas, CAC de Kardec, Amor e Caridade, como vocês podem notar aí no nosso slide padrão. Já devem ter percebido que minha voz hoje não está das melhores, e mesmo assim eu vou lhe pedir para seguir o CAC no Instagram, @CAC Estudos Espíritas, e também para que você faça a inscrição no canal, no YouTube, e ative as notificações. Peço também que você dê o like no vídeo aqui ao final, gostando do vídeo, faça essa caridade. E hoje nós estamos aqui para o Clube do Livro. Bora? E qual é o nosso livro? Nos Domínios da Mediunidade, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, um livro ditado por André Luiz. E nós já alcançamos o capítulo 23, estamos próximos do final do livro. Se você está conosco desde o início, você já leu 23 capítulos dessa obra magnífica e faltam apenas 7 para a gente finalizar esse estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. E nesse capítulo Fascinação, nós vamos dar continuidade ao trabalho anterior, quando André Luiz, acompanhado de Hilário e do instrutor Aulus, estavam no centro espírita dirigido por Raul Silva, o dirigente encarnado. E lá, no capítulo anterior, eles trabalharam uma senhora encarnada que estava conectada. Deixa eu ver aqui o nome dela, se eu acho aqui o nome dela. Capítulo 22, estava conectada com seu passado. O capítulo foi Emersão do Passado, e ela estava conectada com o antigo verdugo, o antigo companheiro de vidas passadas, mas tudo que ela sentia vinha da própria alma, vinha das lembranças que ela mantinha em seu perispírito. E, ao terminar o trabalho, a segunda senhora exigia cuidados. E é este o capítulo que vamos iniciar, o capítulo 23, de título Fascinação. Levantara-se a dama de esquisita maneira e rodopiando sobre os calcanhares, qual se um motor lhe acionasse os nervos, caiu em convulsões, inspirando piedade. Jazia sobre o império de impassíveis entidades da sombra, sofrendo, contudo, mais fortemente a atuação de uma delas que, ao enlaçá-la, parecia interessada em aniquilar-lhe a existência. Veja a potência da ação espiritual sobre nós encarnados, que essa senhora estava enlaçada ao ponto de parecer que teria sua existência aniquilada. A infortunada senhora, quase que uivando, à semelhança de loba ferida, gritava a debater-se no piso da sala, sob o olhar consternado de Raul Silva, que exorava a bondade divina em silêncio. Coleando pelo chão, adquiria animalesco aspecto, não obstante, sob a guarda generosa de sentinelas da casa. E aí eu chamo a atenção para o cuidado que devemos ter ao levar pessoas para reuniões mediúnicas que nunca estiveram presentes, nunca leram um parágrafo sequer e vão na expectativa de encontrar algo sobrenatural e maravilhoso, quando na verdade isso que está aí narrado pode acontecer e pode afugentar pessoas
que vão direcionar para a doutrina espírita esse tipo de fenômeno, quando na verdade há uma prática da caridade para um atendimento fraterno e mediúnico a esta senhora e aos espíritos que estão acompanhando ela. Por isso a necessidade de estudo e controle de quem acessa uma reunião mediúnica. Aulus e o irmão Clementino. Clementino é o mentor espiritual da casa, usando avançados recursos magnéticos ao magnetismo, interferiram no deplorável duelo, constrangendo o obsessor a desvencilhar-se, de certo modo, da enferma que continuou, ainda assim, dominada por ele a estreita distância. Então, mesmo com os recursos magnéticos aplicados pela espiritualidade, aquele espírito continuou controlando a encarnada a uma certa distância. Após reerguer a doente, auxiliando-a a sentar-se, rente ao marido, nosso instrutor deu-se pressa em explicar-nos. É um problema complexo de fascinação. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado, assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança. No ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz, propõe-se humilhá-la utilizando-se da sugestão. Não fosse o concurso fraternal que veio recolher neste santuário de prece, em transes como este, seria vítima integral da licantropia deformante. Muitos espíritos, pervertidos no crime, abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar tigrina crueldade sobre quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. A semelhantes vampiros, devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental nos manicômios, em que numerosos pacientes, sob intensiva ação hipnótica, imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. Então vejam, mais uma vez, a potência que esses espíritos atuam sobre o ser humano. A licantropia é uma condição mitológica que consiste na transformação física de uma pessoa em lobo. Então veja, eles estavam ali atuando sobre a encarnada para que ela tivesse comportamentos de um lobo, de um animal, fazendo com que ela passasse pela vergonha de ser considerada uma doente mental. E eles alertam que nos manicômios este era o resultado da obsessão do tipo fascinação em muitas pessoas. Ao passo que a doente gemia de estranho modo, amparada pelo esposo e por Raul, que se esmerava no auxílio, Hilário, espantado, indagou: tão doloroso fenômeno é comum? Muito generalizado nos processos expiatórios em que os espíritos acumpliciados na delinquência descambam para a esfera vibratória dos brutos, esclareceu Aulus, coadjuvando em benefício da enferma, cujo cérebro prosseguia governado pelo insensível perseguidor como brinquedo em mãos de criança. Hilário pergunta: e por que não separar de vez o algoz da vítima? Calma, Hilário, ponderou Aulus. Ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica.
Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Recordemos o ensinamento de nosso Divino Mestre. Não basta arrancar o joio, é preciso saber até que ponto a raiz dele se entranha no solo com a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um e outro. Não há dor sem razão. Atendamos assim à lei de cooperação, sem o propósito de nos anteciparmos à justiça divina. O que é que Aulos está dizendo? Que aquele perseguidor que está ali dominando, do invisível, aquela senhora encarnada, também é nosso irmão. Que para ele está fazendo isso, ligações pretéritas, passadas, entre eles, culminaram a esse fato que ocorre agora, ela estando encarnada e ele estando desencarnado. Mesmo que ele esteja abusando da sua inteligência para fazer com que ela sofra. Quem trabalha na seara da mediunidade não tem condições nenhuma de fazer julgamentos. Não podemos julgar nem a senhora como uma vítima que é nesta encarnação e nem esse obsessor por estar desencarnado e fazendo uso incorreto dos seus conhecimentos do plano invisível, porque os dois tiveram um passado que nós não conhecemos. Continuando. Raul, sob o controle do mentor da casa, tentava sossegar o agitado comunicante, recordando-lhe as vantagens do perdão e incutindo-lhe a conveniência da humildade e da prece. Aflito, como não querendo perder o fio da lição, meu colega beirou-se de nosso orientador e alegou. Aqui, Hilário, certo? Não querendo perder o fio da lição. Todavia, para colaborar em favor desses irmãos em desespero, será suficiente o concurso verbalista? Será suficiente a doutrina, o diálogo para ajudar esses que estão em desespero? Aulos responde: não lhes estendemos simplesmente palavras, mas, acima de tudo, o nosso sentimento. Toda frase articulada com amor é uma projeção de nós mesmos. Olha que importante aí para doutrinadores, dialogadores espíritas. Toda frase articulada com amor é uma projeção de nós mesmos. Portanto, se é incontestável a nossa impossibilidade de oferecer-lhes a libertação prematura, estamos doando em favor deles a nossa boa vontade através do Verbo nascido de nossos corações, igualmente necessitados de plena redenção com Cristo. Veja a humildade desse espírito que está na condição de instrutor. Aulos relembra a todo instante que nós mesmos precisamos da plena redenção com Cristo. Não somos perfeitos. E num tom demasiado significativo, Aulos acrescentou: analisando o pretérito, analisando o passado, ao qual todos nos ligamos através de lembranças amargas, somos enfermos em assistência recíproca. Não seria lícito guardarmos a pretensão de lavrar sentenças definitivas pró ou contra ninguém, porque, na posição em que ainda nos achamos, todos possuímos contas maiores ou menores por liquidar. Interrompendo a conversação, nosso instrutor lançou-se ao amparo eficiente da dupla em desesperada contenda. Eu quero chamar a atenção aqui para um fato que me veio à mente, que outro dia eu estava na mediúnica e um dos médiuns virou e disse assim para mim:
tem um espírito novo aqui. E ele veio observar para decidir se ele vai participar da equipe. Ele tem muito conhecimento. E aí eu chamo a atenção que neste livro, Aulus visita centros espíritas, sendo que ele não se identifica, pelo menos até aqui nesta obra, como pertencente à equipe espiritual de nenhum deles, apesar de conhecer todos os dirigentes desencarnados. Ele chega e ajuda no trabalho de assistência, dando aulas e instruções a André Luiz e Hilário. Isso também acontece nas nossas casas espíritas, onde recebemos visitas de irmãos do plano superior, mais avançados e que chegam para nos auxiliar na tarefa, mesmo sem fazerem parte permanente das equipes de trabalho. Continuando. Para o cuidado fraterno de que dava testemunho, a doente e o perseguidor mereciam igual carinho. Aplicou passes de desobstrução à garganta da enferma e em breves instantes o verdugo começou a falar através dela. Olha, ela era médium de psicofonia. Quando aplicou passes de desobstrução na garganta, ela começou a falar. Então, o verdugo começou a falar através dela no algaravia, cujo sentido literal não conseguíamos perceber. Entretanto, pela onda de pensamento que lhe caracterizava a manifestação, sabíamos que a ira se lhe extravasava do ser. Raul Silva, a seu turno, recolhendo impressões idênticas, pela dura inflexão da voz com que as palavras eram pronunciadas, procurava acerená-lo quase em vão. Observando a enferma completamente transfigurada e analisando-nos a muda interrogação, Aulo se deteve por alguns minutos, veja que o tempo aqui foram alguns minutos, a auscultar o cérebro do comunicante e o da médium, como a sondar-lhes o mundo íntimo, e em seguida voltou para junto de nós. Diante da profunda apreensão que passou a dominar-lhe o rosto, Hilário tomou-me a dianteira, inquirindo assombrado. Então eles se assustaram com o rosto de Aulus. A que causa atribuir semelhante conflito? Aulus responde: tentei alguma penetração no passado a fim de algo saber, respondeu o orientador, entristecido. As raízes da desavença vêm de longa distância no tempo. Não obstante o dever de não relacionar pormenores, para não conferir maior saliência ao mal, posso dizer-lhe que o enigma perdura vai já em pouco mais de 1 milênio. Então, meus irmãos, há mais de 1000 anos esses dois estavam nessa luta. Nosso infeliz irmão fala um antigo dialeto da velha Toscana, onde, satisfazendo a obsidiada de hoje, se fez cruel estrangulador. Então veja, ele, para satisfazer ela, mais de 1000 anos atrás, foi um cruel estrangulador. Ele era legionário de Hugo, o poderoso duque da Proveriça no século X. Pela exteriorização a que se confia, acompanham-lhe as terríveis reminiscências. Então, aquele espírito estava sofrendo há mais de 1000 anos por ter sido um estrangulador cruel para satisfazer a obsidiada de agora, que na época não era obsidiada.
Na época, estava exercendo sobre ele um domínio, e agora estava sendo por ele dominada. Vejam que o que a reencarnação nos ensina e nos esclarece. Reporta-se ao saque de que participou na época a que nos referimos, no qual, para satisfazer a mulher que lhe não correspondeu ao devotamento, teve a infelicidade de aniquilar os próprios pais. Imagine, tem o coração como um vaso transbordante de fel. Quanta dor aquele espírito obsessor de agora não estava sentindo pelo que tinha cometido no passado, sob a influência desta que hoje estava na condição de obsidiada. Porque o assistente se interrompera, meu colega, naturalmente tão interessado quanto eu em maiores revelações, pediu-lhe mais ampla incursão no passado, ao que Aulus nos recomendou aquietássemos o espírito de consulta, entre aspas, curiosidade. Aquietássemos o espírito de consulta. Deixe de ser curioso, rapaz. Oxi, quieta com isso. Vejam, meus irmãos, muitas vezes nós temos esse espírito de consulta, que nada mais é do que a nossa vã curiosidade. Eu mesmo, em reuniões mediúnicas, às vezes pergunto a época em que o espírito viveu, em qual cidade, e tudo por muito mais curiosidade minha do que um efeito objetivo para o trabalho, e isso não vai ajudar, principalmente nesse estado de sofrimento que os espíritos estão naquele momento. A volta aos quadros terrificantes, largados ao longe por aquelas almas em sofrimento, a ninguém edificaria, ninguém vai ganhar nada voltando ao passado. Eram dois corações desesperados no inferno estabelecido por eles mesmos. Não convinha analisar-lhes o sepulcro de fogo e lama nas sombras da retaguarda. Restaurando a atenção no estudo que nos cabia fazer, lembrei a questão do idioma. Achávamos-nos no Brasil e a obsidiada ensaiava frases num dialeto já morto. Por que motivo, pergunta André Luiz, não assimilava o pensamento da entidade a empolgar-lhe o cérebro em ondas insofreáveis, transformando em palavras do português corrente, qual acontecera em numerosos processos de intercâmbio sob nossa observação. Para quem não sabe, a linguagem do espírito é o pensamento e o médium é o intérprete que nos dá, através da escrita, da fala, o pensamento do espírito que está comunicando, do comunicante. Então, André Luiz ficou intrigado, porque na maioria dos casos, o médium recebe os pensamentos em uma língua, transforma isso para o português e fala normalmente na língua do lugar onde está acontecendo a reunião mediúnica. Estamos à frente de um caso de mediunidade poliglota ou de xenoglossia, explicou Aulus. O filtro mediúnico e a entidade que se utiliza dele acham-se tão intensamente afinados entre si que a passividade do instrumento é absoluta. A passividade da médium é absoluta, sob o império da vontade que a comanda de modo positivo. Então, o domínio que aqui está classificado como uma fascinação, que aquele espírito estava exercendo sobre a médium, era tamanho que ela não fazia o filtro do que seria dito, muito menos a conversão para a linguagem do local onde estava acontecendo a comunicação.
O obsessor, por mais estranho pareça, jaz ainda enredado nos hábitos porque pautava a sua existência há séculos e em se exprimindo pela médio, usa modos e frases que lhe foram típicos. Então, imagine aí, mais de 1000 anos de sofrimento para esse irmão e ele ainda mantinha a língua e os hábitos daquela época. Isso, entretanto, objetou Hilário, é atribuível à mediunidade propriamente dita ou à sintonia mais completa? Que pergunta maravilhosa Hilário fez. Não sei se eu teria essa capacidade, mas ele vai e diz: Laus, me explique. Ela está falando na língua dele porque é da mediunidade dela ou porque a sintonia mais completa, esse domínio que ele está exercendo sobre ela, está burlando a mediunidade, está ultrapassando esses limites e fazendo acontecer dessa forma. E Aulus explica, ó, a questão não era mediúnica, não era a capacidade mediúnica da médium. O problema é de sintonia, informou Aulus. Contudo, se a doente não lhe houvesse partilhado da experiência terrestre como legítima associada de seu destino, poderia o comunicante externar-se no dialeto com que se caracteriza? André Luiz perguntou. Se eles não tivessem essa ligação do passado, se eles não tivessem tão íntima conexão, sintonia, ainda assim ele conseguiria falar na língua do passado? E Aulus responde: positivamente não. Em todos os casos de xenoglosia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados, elaborando fenômenos dessa ordem, interferem quase sempre através de impulsos automáticos nas energias subconscienciais, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins no tempo. Então vejam, ele está nos ensinando que a xenoglossia, que é um fenômeno que acontece com a capacidade de falar idiomas desconhecidos por meio da comunicação. Então, aquela mulher não conhecia aquele idioma, mas ela já havia vivido naquela época. Então, na sua memória perispiritual, estava lá aquela fala. Não foi o caso. Aqui estava uma conexão fortíssima em que existia uma fascinação e o espírito obsessor conseguia ultrapassar o limite mediúnico daquela senhora que não estava conseguindo fazer o filtro para transformar aquela linguagem antiga em português, visto que a comunicação acontecia no Brasil. Aulus vai continuar. Quando um médium analfabeto se põe a falar, se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, no plano invisível, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Não tem como. Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo, de outras encarnações, a arte da escrita já conquistada e retida no arquivo da memória, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar. Então veja que as lembranças estavam presentes na mente daquela senhora que já tinha vivido ao tempo daquele espírito mais de 1000 anos no passado. Hilário fez o gesto indagador do aprendiz e insistiu. Podemos concluir, então,
que se a enferma fosse apenas médium, sem o passado de que dá testemunho, a entidade não se exprimiria por ela numa expressão cultural diferente da que lhe é própria. Sim, sem dúvida alguma, aprovou o instrutor. Em mediunidade, há também o problema da sintonia no tempo. Então, se eles não tivessem essa ligação fluídica do passado, naquele momento ela falaria em português. Como a ligação era tamanha, ela se expressava no dialeto antigo. E isso, segundo Aulus, é um problema de sintonia no tempo, porque a ligação era muito antiga entre aqueles dois espíritos. E de olhar vago, acentuou: o fato sob nossas vistas pode ser, de certo modo, comparado às correntes d'água. Cada qual tem o seu nível. As águas à flor da terra guardam a serventia e o encanto que lhes são peculiares. Contudo, somente as águas profundas encerram o tesouro educado ou inculto das enormes forças latentes que podem ser convenientemente utilizadas quando aquelas são trazidas à superfície. Então veja que ele está dizendo que na nossa superfície estamos num nível em que podemos nos encantar com nossa aparência, com nossas qualidades, com nossos sentimentos, mas na verdade precisamos olhar para dentro, para o nosso íntimo, para as nossas profundezas, e é lá nessas profundezas que nós temos um tesouro e muita força proveniente de várias e várias encarnações que nos fizeram chegar até aqui, na condição em que nos achamos neste momento, encarnados na Terra. E isso vale para todos nós. Todos nós temos um passado. Eu acho interessante que as pessoas só lembram desse passado para justificar os sofrimentos, justificar as dores. Ah, eu estou sofrendo porque eu estou espiando o meu passado. Ah, eu estou sofrendo porque eu tenho dívidas do passado. Não, você também está estudando, desenvolvendo determinada profissão, convivendo com determinadas pessoas, porque você tem esse passado. E se você tem uma pessoa do seu lado, um pai, uma mãe, uma família, irmãos, companheiras, companheiros, que te fazem bem, isso também é fruto do seu passado. É mérito. Nós não temos apenas e tão somente dívidas, nós também trazemos do passado nossos méritos, nós acumulamos conhecimento, nós acumulamos um progresso intelectual e moral ao longo de nossas encarnações. Então, vamos diminuir esse excesso de punição, porque nós precisamos também valorizar o que nós já alcançamos, e não é pouco. Não quer dizer que nós já estamos com as asinhas de anjo, porque ninguém as tem aqui. Não somos anjos, mas já progredimos e estaremos melhores para a próxima encarnação, porque os próprios espíritos já explicaram que ninguém vai regredir. No mínimo, nós vamos ficar estacionados. Então, como eu acredito que você está conosco estudando, estamos fazendo isso para pelo menos andar mais um passinho. Ninguém vai ficar estacionado. Não vamos, podemos não evoluir tanto, mas também estacionados não estamos, porque esse estudo já é um movimento. Já estamos em movimento. E isso nos fará bem, não só agora, como também no futuro. Doutrina espírita é consoladora, meus irmãos. Nos esclarece isso. A lição era de súbito valor, no entanto, fazia-se necessário agir no trabalho assistencial. Conjugando nosso esforço, separamos, de alguma sorte,
o algoz da vítima, então conseguiram separar o algoz da vítima, conquanto, segundo o apontamento de nosso orientador, continuassem unidos pela fusão magnética, mesmo à distância. Vejam que os laços fluídicos eram tão fortes que Aulus chamou de fusão magnética, que nem a distância conseguia impedir essa conexão entre eles. Companheiros de nossa esfera retiraram o espírito obsidente, encaminhando a certa organização socorrista. Ainda assim, a doente gritava, afirmando estar à frente de medonho estrangulador em vias de sufocá-la. Olha como casa a história que Aulus trouxe, auscultando o passado dos dois, com que ela gritava para os encarnados que estava à frente de medonho estrangulador. E mesmo aquele espírito sendo desligado fluidicamente dela, a fusão magnética entre eles era tamanha que ela, encarnada, continuava em sofrimento. Aplicando-lhe passes de reconforto, Aulus esclareceu. Agora é apenas o fenômeno alucinatório natural em processos de fascinação como este. Perseguidor e perseguida jazem na mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. Gradativamente, a enferma acalmou-se. Fim da crise. Perguntei ao nosso orientador sobre o remédio definitivo à dolorosa situação, ao que respondeu com grave entono. Vejam que André Luiz e Hilário sempre se preocupam em ter uma cura definitiva para que as pessoas parem de sofrer, meio que imediatismo da parte deles, agora como estudantes da mediunidade no plano invisível. E Aulus bondoso responde: a doente está sendo preparada, tendo-se em vista uma solução justa para o caso. Ela e o verdugo em breve serão mãe e filho. Não há outra alternativa na obtenção do trabalho redentor. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher e nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio. Então, aquele espírito será preparado para reencarnar como filho daquela senhora que estava ali em sofrimento. Em seguida, deixando-nos pensativos, caminhou no rumo de outro necessitado, enquanto exclamava: Louvado seja Deus pela glória do lar. E ele, que Deus pague a caridade por nos permitir reviver sempre ao lado daqueles com quem precisamos nos reajustar, nos amar e nos motivar para o progresso. E assim, meus irmãos, terminamos esse capítulo 23 com essa bela frase de Aulus, se dirigindo para atender um outro irmão, mas ele deixa: louvado seja Deus pela glória do lar, pela glória da reencarnação, pela possibilidade de estarmos mais uma vez juntos e, quem sabe, dessa vez, alcançarmos um progresso maior em direção à perfeição e rumo aos pés do Criador, rumo à proximidade da inteligência suprema. No próximo capítulo, capítulo 24, teremos como título Luta Expiatória. Por favor, dá o like, lembre de dar o like e continue conosco. Perdoe pela voz, tenho certeza que eu vou me esforçar para estar melhor na próxima semana. Estaremos juntos em mais um capítulo
do nosso Clube do Livro com a obra Nos Domínios da Mediunidade. Beijos magnéticos a todos e que a semana seja iluminada. Até a próxima.